Eles foram no meu consultório, isso já faz alguns anos, uns 10 anos. E eles vieram por indicação do médico e o médico disse para eles, olha, hoje ele é uma criança não verbal, uma criança com comprometimento, mas vejo tanto nesta criança quanto em vocês, enquanto família, uma grande potência. Uau! E se você não quiser, não precisa nem falar do autismo dele, não precisa falar para ninguém. Fala que é um TDAH, fala que é uma criança mais distraída, que demora um pouquinho ali para aprender, mas que tem algum transtorno de aprendizagem, junto com déficit de atenção, junto com transtorno de processamento sensorial, junto com mais isso, mais aquilo. Então você não precisa falar do autismo. E essa mãe, esses pais, o André também, o pai, disse, o quê? Não. Vou falar para todo mundo que é autismo, sim, e tá tudo bem. Olá, gente querida! Sejam bem-vindos! Mais um episódio do nosso podcast Estrela Guia. Esse lugar que a gente vem para trazer casos que mereçam ser compartilhados. Compartilhamos porque buscamos inspirar, ensinar, trocar, nos divertir, porque também a gente dá muita risada aqui. É muito gostoso. Eu falo que a gente não precisa ser sisudo, ser sério para falar assunto importante. A gente pode falar de coisa importante na descontração, na alegria. E é isso, na verdade, que às vezes falta para as nossas crianças, né? Por isso que às vezes elas não gostam de escola, por isso que às vezes elas não gostam de estudar. Já parou para pensar nisso? E eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, criadora da disciplina do equilíbrio. Nem autoritarismo, nem permissividade. Vamos buscar o equilíbrio? É sobre isso, né, gente? E tô aqui com o patrocínio da I'm Tea. Tô muito feliz que essa marca linda de chás, que eu sou suspeita, porque, né, eu sou a Tea Blender, eu assino as combinações de chás da I'm Tea, mas fazer o quê, né, gente? O povo tá experimentando e tá gostando. Então, não sou mais só eu que digo que o negócio é bom, viu? E eu recomendo que você experimente. Tem um chá aí para cada momento do dia, para você regular o seu organismo. E eu vou oferecer esse chazinho gostoso. Hoje é o dessert para nossa convidada super especial. Gente, estou com uma pessoa aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem e já gostam muito, que é a Maíra Gaiato. Olha só que delícia! Estou com os livros SOS Autismo, Cérebro Singular e O Reizinho Autista. Não são os únicos, ela é autora de mais títulos, mas esses estão aqui e já fica aí a dica para vocês. Ela é uma super especialista em autismo, aprendo com ela pra caramba e hoje nós vamos trocar aqui juntas. Então, muito feliz, querida, de te receber. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, estou super feliz, porque como eu te disse, a hora que a gente se encontrou, nós pensamos muito parecido, e eu acho que essas forças precisam se unir para a gente passar para as pessoas, e uma validar, e uma reforçar ainda o que tem de útil, bom e benéfico para o cérebro dos nossos pequenos. Então é com uma grande alegria que eu vim aqui bater um papo com você hoje. Querida, que bom. Você nos bastidores me falou, eu vim só por causa do chá. É verdade. tem um fundinho de verdade nessa questão. Então, não vou nem perguntar se você aceita, já vou preparar para nós, posso? Eu amo chá e eu tô super curiosa para experimentar o que seu legal, chá. Maíra. Adorei esse dessert que tô vendo aqui, que tem um chocolatinho meio amargo que eu amo. Isso. Você sabe que a função desse dessert, ele é para substituir o doce. Que eu era uma pessoa um pouco chocolatra. Ah, duas então. E aí, sem querer, eu comecei a tomar chá por outras razões e diminuiu o meu desespero, que era meio desespero Sei. com chocolate. Sei. Sabe quando você vê um chocolate e fala, passo sem? Isso É não mesmo? acontecia. Que E evolução. aí eu descobri que tinha mesmo uma explicação, inclusive das químicas cerebrais, que o chocolate, né, desperta, dispara algumas coisinhas de recompensa no nosso cérebro, né? Isso aí. Tem uma liberação dopaminérgica e o chá também. Então, como eu, TDAH, tinha uma diminuiçãozinha da dopamina, eu ficava desesperada pelo chocolate. Quando eu comecei a tomar chá regularmente, equilibrou a dopamina. Show. E aí o chocolate passou a ser alguma coisa que eu
passo sem. E foi surpreendente. E aí, quando eu senti primeiro o efeito, depois que eu fui estudar. Aham. Depois que eu descobri essas coisas. Então, eu primeiro senti o efeito e depois descobri realmente a explicação. Não é interessante? Isso é super legal, porque daí você... Opa, que esquisito, né? Tem uma coisa diferente aqui Não em foi? mim. Foi. Que bom. E aí você vai procurar saber, realmente faz sentido. Foi né? uma coisa bem, bem curiosa, assim, que eu curti. Tô só prendendo aqui pra ver se ele não cai. Tá. Mas eu não sei se eu consigo. Mas eu vou te Acho que entregar tá assim, ótimo. que a gente tem um segredo muito do chá obrigada. preto que não pode deixar mais do que 3 ou 4 minutinhos, senão ele Tá. amarga. Tá. Então, muita gente que não gosta de chá preto é por isso. Porque Tá. acabou deixando muito tempo. Aí, quando Aham. vai tomar, ele já tá amargo. Aí, acha que não gosta de chá preto. Mas não é. Entendi. Que tomou errado. Gente, não podemos errar. Tudo tem técnica nessa Eu vim vida, não tem? pensando no chá e, sabe, né? A gente fica esperando o chá. Que eu quero esse chá. gostoso ter uma companhia de chá. Ai, é bom, né? Adoro. Bater um papo, tomar um chá e pensar nas Adoro. crianças. Adoro. Tem coisa melhor do que falar de criança, falar de cérebro, Delícia. de pequenos, É delícia. tomando um chá. Muito bom, muito bom. Amore, de tudo que você já viveu nessa vida, e deve ter muito caso, muita história, muita coisa impactante, muita coisa emocionante. Que sorte a nossa, né? Que sorte a Que nossa. sorte a nossa Que de ter uma bênção. vida que faz sentido ser vivida. Eu gosto muito. Essa merece uma pausa, né? Que sorte a nossa ter uma vida que faz sentido ser vivida, né? Eu acho que todo mundo devia procurar incansavelmente viver uma vida que encontra sentido. É. Porque às vezes a gente se coloca em coisas por necessidade. E também já tive esse momento, né? Sim, De fazer um trabalho que nem era exatamente o que eu queria, sim. mas por necessidade. Mas não parar de procurar. Não parar de buscar a chance de fazer algo que, além de atender a nossa necessidade financeira, né, de ganho, de sobrevida, também nos encha de sentido, né? Sim. E de propósito. Sim, e não é o tempo todo. Você não precisa fazer só isso da vida, mas fazer alguma coisa. Perfeito. Alguns minutos que sejam do seu mês para fazer sentido na sua vida, sua existência, né? Qual é a tua entrega, né? É. Veio entregar o quê? Eu acho que todo mundo veio entregar alguma coisa, sabe? Eu Então- peço todos os dias, quando eu faço minhas vibrações, minhas reflexões, eu peço todos os dias, me mostre o que eu posso fazer mais, peço para a força me direcionar para o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer mais. Porque, no fim, é o que todas as religiões falam, né? Uhum. Que o que faz a gente feliz não é ter um filho perfeito, não é ter aquela foto de Instagram que parece comercial de margarina. O que faz sentido e o que faz a gente feliz é cuidar do outro, seja esse outro um filho, uma criança, um bichinho de estimação, uma plantinha. É o que faz os seres felizes, é florescer a vida, é ajudar, é dar sua parte, sua participação, para que essa força venha e consiga permanecer aqui, você ajudar que esse caminho seja mais leve dos outros seres. Acho que isso é o que um pouco faz sentido para mim. Sim. A gente não sabe direito o que a gente está fazendo nessa vida, mas o que eu sei que eu preciso fazer é usar um pouco do que eu gosto de trabalhar e estudar para que o caminho seja um pouco mais leve de quem estiver perto. E é interessante que eu fico pensando assim, o conhecimento hoje está muito disponível, Uhum. mas por alguma razão, você tem um saber que muitos não têm. Uhum. E eu acho que quando a gente tem um saber que muitos não têm, a gente tem uma missão com ele, Uhum. né? Por que a gente? Porque a gente sabe. Porque a gente acessou isso antes Exato. da maioria. Como é que você pega Né? essa? Por você alguma acessa essa razão tem frequência? uma missão aí, né? Então acredito muito, muito, muito que nós somos canais, né, de alguma coisa que precisa chegar em mais gente. E É a gente, isso. e é muito maior do que a gente também. Não somos nós especificamente, né? O trabalho e a entrega e o saber é muito maior do que a gente. Mas por alguma razão tivemos o privilégio de sermos escolhidas para fazer a entrega, né? Então, honrar isso, né? Honrar isso. Honrar Exato, isso. fazer bem feitinho. E a gente crescer no processo, porque acho que no fim das contas, né? Você falou, a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo nessa existência, eu também acho que a gente às vezes fica, né? O que nós estamos fazendo aqui? Mas uma coisa eu tenho convicção, a gente entrou nessa existência para sair melhor do que começou. É Para verdade. terminar melhor do que iniciou. Então, nesse processo que a gente aprenda, né?
que a gente vá se percebendo, se conhecendo, porque através de quantas vezes o que a gente está falando para o outro é a gente mesmo que precisa ouvir, não é? Geralmente é, né? Muitas Geralmente vezes, né? é. Então é muito legal isso, assim, de vez em quando eu me pego em algum momento, assim, dando alguma coisa para o outro que eu pensando bem, entendi. Assim, entendi o que você me colocou aqui para falar isso para ela que eu tô precisando. Entendi. É. Muito bom. Podemos tirar isso? Podemos. Tô com Que eu me medo. empolgo, é verdade. Ainda bem que você Medo lembrou. de amargar meu chá. E Isso ele aí. é importante pra mim aqui, ó. É só por causa dele. Põe aqui? Pode pôr aí. Eu falei pra ela, vim pelo chá, hein? Vim pelo chá. Vamos fazer um brinde? Vamos. Um brinde com esse chazinho gostoso. I'm tea. Eu tô muito feliz da gente ter materializado esse encontro presencial. Eu também. Obrigada. Muito Querida. obrigada pelo convite. Bom. É esse. Esse é um dos que você inventou Sim. a fórmula? Sim. Mandou bem. Que bom, que bom. Vai, eu vou virar fã desse. Delícia, querida. Bom, tantos casos, tantas vidas. O que é que você escolheu no meio disso tudo que merece ser compartilhado? Sabe que isso foi uma missão muito difícil, assim, escolher um caso, né? Porque são tantos que mereciam ser contados. Muito dos critérios que me fizeram escolher, na verdade, eu tenho 2 na cabeça. É pela participação dos pais. É pelo tanto que essas famílias aprenderam uma nova forma de amar, uma nova forma de significar a existência, puxando o gancho do que a gente começou falando aqui. Sim. E foram famílias que conseguiram se unir ainda mais, se unir enquanto pais mesmo. Um desses casais até se separou, e não é se unir em casamento, assim, necessariamente, mas se unir com a força de cuidar dessas crianças, né? Você já trouxe 2 coisas aí que, assim, eu amo. Primeiro, aprender a amar. Porque, lamentavelmente, a gente acha que sabe e a gente confunde um monte de coisa, né? Um monte. A gente confunde fazer pela criança com amor. A gente confunde um tanto de coisa, né? Super proteger. Com amor, exato. Então, aprender a amar é um conceito que eu já adorei, que você trouxe aí para começar a brincadeira. E a outra parte é se unir como pais, que não necessariamente é se unir como casal. Perfeito. É possível, né? É necessário, né? Mesmo que se unam enquanto casal, mesmo casais casados não são necessariamente unidos enquanto pais. Perfeito. Né? Então, a relação a interpessoal pouco importa, mas se unir enquanto pais para promover, para fortalecer, para amar, para trazer essa vida no ápice, no melhor que ele pode desempenhar, no mais feliz que ele pode ser nesse rolê que ele tá fazendo aqui, né? Nesse rolê. Então eu penso em dois pacientinhos, um deles é o Matheus, que a Cacá super topa que fale o nome, e desde o começo eles foram no meu consultório, isso já faz alguns anos, uns 10 anos. E eles vieram por indicação do médico, e o médico disse para eles, olha, hoje ele é uma criança não verbal, uma criança com comprometimento, mas vejo tanto nesta criança quanto em vocês, enquanto família, uma grande potência. Uau! E se você não quiser, não precisa nem falar do autismo dele, não precisa falar para ninguém. Fala que é um TDAH, fala que é uma criança mais distraída, que demora um pouquinho ali para aprender, mas que tem algum transtorno de aprendizagem, junto com déficit de atenção, junto com transtorno de processamento sensorial, junto com mais isso, mais aquilo. Então você não precisa falar do autismo. E essa mãe, esses pais, o André também, o pai, disse, o quê? Não.
Vou falar pra todo mundo que é autismo, sim, e tá tudo bem. Gente, que curioso. O próprio Foi médico lindo. teve essa busca de fugir um pouquinho. Porque já estava acostumado com isso, né? As famílias ficam aflitíssimas. Há 10 anos atrás ficavam ainda Imagina, mais. e ele, na verdade, na melhor das intenções, ele estava Claro. cuidando no Já dessa entender mãe, dele, desse da própria mãe, do pai, de Com como eles receio. iam levar isso Exatamente. adiante, o que eles iam Exatamente. precisar encarar dizendo isso. Então ele estava tentando protegê-los. Exatamente, Que exatamente. coisa incrível. Mas tem uns traços de autismo, não vamos fechar, não se fechou um diagnóstico de cara. Mas tem uns traços, e aí eles foram no meu consultório e eu disse, olha, esses traços significam que é autismo, entende? Uhum. Se tem essas alterações na comunicação social, no jeito dele se aproximar e interagir, que é um pouco mais em relação a explorar objetos, hiperfocos, repetições, não verbal na época ele era, com 2 aninhos. Só fazia algumas comunicações muito simples de atender a olhar alguns comandos simples e da comunicação receptiva, da próprios comandos dos pais, assim, não fazia todos, ou seja, ignorava muitas vezes o que eles falavam. Porque uma criança autista não é uma criança incapaz de fazer as coisas. Isso que as pessoas confundem muito, né? Porque quando vão procurar lá no Google os sintomas, procuram uma criança que não olha nos olhos, que não interage, que não responde, que não isso, não aquilo, não é... Isso não é verdade, em absoluto. É uma criança que faz tudo isso, mas faz um pouco menos do que devia para a idade. E isso vai causando alguns atrasos no desenvolvimento, principalmente na comunicação social, e faz com que essa criança tenha prejuízos. Com 2 anos, poucos, mas são prejuízos que se acumulam. Sim. E aí, quando ela tiver com 5, 10, 15 anos, se nada for feito, ela vai ter um super prejuízo. Vai ser uma criança que não vai ter acompanhado o que era esperado para a idade dela. E que aí pode vai ter se sofrimentos. sentir, e aí vai ter se problemas sentir de péssimo. autoestima, Claro. e aí vai começar a ter problemas, né, da própria configuração da identidade, né? Claro, tanto que hoje os autistas adolescentes e adultos nível 1 de suporte, que são aqueles que não têm um atraso substancial da fala, que não tem problemas de aprendizado, não tem deficiência intelectual associada. Esses que não foram diagnosticados, que passaram assim como, tem alguma coisinha, ninguém sabe direito o que é, mas vai indo. Vai levando. Hoje, eles buscam ajuda por ansiedade e depressão, por não conseguirem se encaixar em grupos, por não entenderem por que eles funcionam desse jeito diferente. E é tão importante falarmos sobre isso, porque Sim. ao mesmo tempo que algumas pessoas estão exagerando e tornando coisas como se fossem doenças, que nem são doenças, Certo. Existe esse excesso. Sim. Também existe, de outro lado, uma fuga desesperada de algum diagnóstico que a gente observa que evidentemente existe. Existe. Né? E eu tive agora, no ano passado, o diagnóstico de TDAH e altas habilidades. Vivi a vida inteira sem saber. Quando eu descobri, com 39, cara, sabe quando você fala... Tudo fez sentido. Um monte de coisa se encaixou. Olha, eu repito todinho. Sim. Um monte de coisa se encaixou de um Sim. jeito tão interessante, Maíra, que foi um alívio. Foi um alívio saber, então era por isso. Acredito. Sabe? Um monte de coisas, né? Especialmente do TDAH, sabe? E as altas habilidades disfarçaram o TDAH, porque o meu Sim. TDAH é mais do hiperativo. Acho que isso dá pra perceber. E é mais engraçado também que as pessoas próximas falam, faz sentido. Tipo, não foi muito surpresa, entendeu? Pra todo mundo que convive. A minha mãe, né? Assim, imaginava. Então é muito engraçado. Só que na época não se falava, né? Então. Você tem altas habilidades em linguagem e comunicação, provavelmente. E aí, sabe o que isso fez? Com que eu conseguisse adaptar. Absurdamente. Isso aí, então, isso a aí. minha vida, por exemplo, tem coisas que eu já nem tento guardar na cabeça. Porque ela não fica. Eu já sei que não fica. Como eu já sei que não fica, então, altas habilidades me deu essas estratégias todas, entendeu? Eu já uso um monte
Quando eu fui ver, a minha vida era inteira de hacks. Hack pra guardar isso, hack pra lembrar daquilo, hack. Eu fui adaptando. Eu posso dar um curso sobre como viver e não perceber. Sabe? Tô brincando, mas foi isso mesmo. Eu tenho estratégia pra tudo. Pra tudo. Então, assim, tem coisa que eu nem tento. Meu marido fala, mas eu te falei daquele dia que eu ia pra tal lugar, tal dia. Eu falei, eu anotei. Você me mandou por escrito? Eu falei, então não me cobra. Porque eu não dou conta. Eu já sei que não vou. Se eu não anotar na agenda, não tem a menor chance, né? Então, é muito legal a gente saber que ter o diagnóstico pode ser um alívio, pode ser libertador. Porque também o diagnóstico, no meu modo de entender, é uma ferramenta. Ou seja, ele é bom ou ruim dependendo do uso que se faz dele. Perfeito. Perfeito. Você concorda com isso? Absolutamente. Mesmo quem não consegue receber um diagnóstico, porque é difícil ter especialistas que entendam num nível profundo para diagnosticar algo que está tão mascarado. No autismo acontece a mesma coisa, principalmente em nível de suporte 1. Sim. É difícil receber esse diagnóstico. Sim. Mas quem está ouvindo a gente já pode entender. Olha só, mesmo que eu não consiga um diagnóstico, mesmo que eu não pontue o suficiente para fechar um diagnóstico, mesmo que eu tenha alguns sintomas, mas não seja o suficiente para fazer ali um checklist, para ter um carimbo de um médico sobre isso. Eu tenho alguns traços. Se eu tenho alguns traços, então já vou conhecer sobre para arrumar recursos para viver um pouco melhor. É sobre isso. Né? É Exato. sobre isso. Perfeito. Então, ir atrás de recursos que funcionam para TDAH, então, mesmo que você não tenha o diagnóstico fechado, mas que podem te ajudar. Porque se você ficar sempre se sentindo não conseguindo fazer as coisas, tentando fazer o que os outros fazem, do jeito que os outros fazem, nunca vai alcançar, não consigo, é uma história de frustração constante, isso vai minando a autoestima. Vai minando, é isso, vai minando a autoestima. Vai acabando com a pessoa. Eu entendo bastante de TDAH também, porque eu também tenho diagnóstico fechado de TDAH, consegui um pouco antes, com 25 anos, depois de viajar com amigos psiquiatras, e que ficaram, assim, muito chocados com as coisas que eu fazia, com os esquecimentos, e com as atrapalhações, e com o quanto eu me perdia. Mas também, o TDAH ele foi muito útil para mim na vida. Tá aí um ponto muito legal. Por exemplo, tive várias histórias de sofrimento. A gente gasta mais porque perde mais coisas, porque tem mais prejuízos e se atrasa mais. É uma confusão. Mas, você sabe. Uma confusão. Até coça, né? Mas, por exemplo, como eu sempre gostei muito de estudar e sempre tive um hiperfoco do TDAH, tá aí uma parte boa. Eu comecei a estudar loucamente sobre cérebro de crianças, mas assim, a ponto de preciso de mais, não ter mais com quem conversar, porque, os nossos sabe, não tinha mais. São profundos. Exato, já estava no máximo do que já se tinha de conhecimento no mundo, assim, não, mas vamos mais, vamos além. Você é doida, né? A gente pira numa coisa e compra 7 livros, 10 livros. Sim, né? Assim, vai fazer todas as pós que existem e aquela coisa. E aí, quando eu comecei a estudar sobre TDAH e autismo, porque eles estão muito relacionados, tem alguns autores que até defendem que seriam, assim, de longe, mas do mesmo espectro. Uau. Muitos genes são em comum entre TDAH e autismo, tanto que 80% das crianças das pessoas não só crianças, adolescentes e adultos também, tem TDAH associado. Uau, 80%? Em média, os artigos mostram ali aproximadamente 80%. Então, a gente vê muito do TDAH em crianças pequenas. E isso faz mesmo a gente ter uma confusão. Por isso que é difícil de ter esse diagnóstico fechado pelos médicos. Por isso que muitas vezes eles falam isso. Vamos ali tratando como um TDAH e tudo mais. Mas a gente acaba podendo ter menos horas de intervenção por causa disso. Então, tem que tomar cuidado, porque Mas, enfim, o TDAH me ajudou muito, por exemplo, como eu gostava muito de estudar e eu queria saber muito sobre autismo e sobre TDAH e sobre cérebro infantil, um caminho que a gente faz para isso, e eu também sou muito grata por ter achado esse caminho, é o caminho do stricto sensu, é o caminho de pesquisas científicas para embasar e saber o que você está falando, para você não falar groselha, para não falar achismos, né? Sim. Que é muito perigoso quando se fala de... Porque a gente não está falando sobre construir mesa, né? Caneca, microfone, a gente está falando sobre construir cérebros
de crianças. Então, isso é muito Um importante. erro aqui é menos dramático, né? É na menos mesa. dramático. Já perturba, né? Quando a gente tá... Já perturba. Todo mundo que reforma a casa, quando você tem uma coisa que não saiu ali, como você planejou, você investiu, já fica bravo, brigando com o fornecedor. Imagina, então, o cérebro. É muito sério. É muito sério. E aí, eu desde a faculdade, desde o segundo ano da faculdade, já comecei a fazer iniciação científica e bolsa de governo para pesquisar e tal. E fui para o mestrado assim que eu terminei a graduação. E comecei a ler muitos artigos científicos. Só que artigos científicos é uma coisa, assim, super chata e difícil, né? Na época que eu estava na graduação, mais de 20 anos atrás... Tinha internet do jeito que a gente tem hoje, tradutor, a coisa mastigada. Não tinha, a gente tinha que xerocar artigos, traduzir ali à mão, pegar dicionário, ficar pensando em cada uma daquelas palavras difíceis. E os termos, era tudo muito complicado de entender. E aí, para eu não desistir, para eu conseguir seguir naquilo, eu ia traduzindo aquela chatice toda para mim mesmo de um jeito legal. Eu ia transformando aquilo numa história. Eu ia transformando aquele artigo, ia juntando artigos, porque nos artigos eles não respondem o que hoje a gente faz nas redes sociais, que é: como é que eu posso ajudar meu filho que está com essas e essas questões? Como é que eu posso, né, nos livros ou nos cursos ou nos vídeos, a gente responde coisas. Como eu faço para ajudar uma criança que não fala ou que não olha a interagir mais comigo? Então, você vai fazer assim, assim, assim. Porque apesar de ser da área de humanas e tal, minha mãe é matemática e eu cresci aprendendo a fazer pensamentos binários, assim. Então, eu tenho que ter resposta, eu tenho que... Ou é 0 ou é 1. Então, onde eu resolvo isso, onde eu resolvo aquilo. E nos artigos, eles não dão ali o caminho das pedras para você. Você vai pegar tal programa, você vai fazer desse jeito com a criança. Não, eles mostram dados estatísticos, que é super complexo. Então, eu juntava isso com outro artigo, com um livro, com a metodologia, com... qual foi a atividade que eles fizeram, aí eu juntava tudo, fazia... Falava, é isso aqui. E aí eu ia descobrindo as fórmulas que depois eu desenvolvi e criei a metodologia, que é a minha hoje, que eu venho construindo há mais de 20 anos. Que legal. Então o TDAH me ajudou a fazer esse game, sabe? A fazer essa tradução. E depois eu abri o canal no YouTube, porque um pai de um paciente falou, você tem que pôr isso aí que você tá me falando, você tem que falar na internet. Internet, YouTube, tá bom, eu falo. Daí ele mandou lá, da equipe dele, ele trabalhava com isso, ele me deu 3 vídeos. Aí ele falou, você não entende nada. Tá, eu vou gravar pra você 3 vídeos, vou editar e vou montar um canal pra você, porque isso que você tá me falando é importante. Você tem que pôr na internet. Legal. Tá bom, então eu vou pôr na internet. Ok, então grava aí. Aí comecei a falar o que eu falava todo dia no consultório mesmo, né? Sim. E o que eu falo nos vídeos é exatamente a tradução do difícil, do chato. Porque senão a gente desiste, senão a gente não dá sequência. Sim. Então isso me ajudou a traduzir e vir. Mas enfim, tudo isso para falar. Mas é impressionantemente parecido, tá? O nosso jeito de funcionar. Eu falei pra você que eu falou, tinha me identificado. E agora você tá contando e eu tô, assim, assustadoramente impressionada, porque eu tô falando, gente, é um processo muito parecido. Né, que é tornar as coisas mais complexas em coisas simples com foco na ação, no que fazer. Exatamente. Né? Eu falo sempre que o fazer, ele é o primeiro passo que as pessoas chegam para buscar uma educação diferente. O que é que eu faço? Sim. O que é que eu faço? Sim. Tá acontecendo isso, o que é que eu faço? Não tá respondendo assim, o que é que eu faço? Não tá funcionando, o que é que eu faço? E depois a gente descobre que o fazer é limitado e que a gente precisa alterar o ser. E aí a gente vai precisar mudar a gente, até algumas intenções que a gente tinha com relação ao processo de educação, algumas expectativas, algumas coisas. Aí a gente começa a precisar mudar o ser. Perfeito. Mas o começo é pelo fazer. Perfeito. Até porque o fazer dá resultado rápido. Sim. Você faz e vê que funciona, e vê que mudou, e você fala, yes, achei um caminho.
né? E aí a sequência, a continuidade, aí sim o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a gente vai mudando o ser, como relação, como família, não é? Exato. E eu acho que tudo bem começar pelo fazer, porque é difícil responder uma pergunta desse tipo, né? Como é que eu faço para o meu filho começar a falar? Putz, tem muita coisa para você fazer para chegar até lá, mas a gente nunca deixa sem resposta. Sim. Eu sempre digo, ele é não verbal, então você vai começar valorizando todo som que ele fizer. Então, se ele fizer você vai trazer água para ele. E você vai repetir, água, filho. Você vai pegar uma coisa que ele goste muito e vai associar com aquele som que ele tá fazendo. Para ele ir discriminando, pro cérebro dele ir associando, opa, toda vez que eu solto esse sonzinho aqui, ó, acontece alguma coisa legal. Me trazem um chocolate, me trazem um chazinho, né, gostoso, alguma coisa acontece de bom. Então, eu nunca deixo sem resposta. Por quê? O fazer empolga a gente. Sim. Reforça nosso comportamento de querer fazer mais. Sim. Fazer mais, leva você até o preciso ser diferente. Tô entendendo que o jeito que eu achei que fosse rolar do meu automático não vai rolar bem. Preciso mudar e repensar algumas coisas, né? Maravilhoso. É um pouco isso que aconteceu com os pais desses pacientes, então, que são os causos que eu trouxe para contar, principalmente desse menininho que eu tava falando, que os pais falaram, o quê? O Matheus. O Matheus. Nosso filho é autista e nós vamos falar para todo mundo, sim. E tá tudo bem. E quem não quiser ficar perto de nós, quem não quiser ficar perto da gente, os familiares que não quiserem, que enfim, não... Então não servem para ficar perto. Eles que não servem para estar perto do meu filho. Os amigos que quiserem se afastar, então eles não servem para ser nossos amigos. Os amigos da escola que não quiserem brincar com ele, então esses que não servem para serem amigos deles. E eu achei aquilo assim, ó, lindíssimo, tanto que uma coisa que me marcou e que eu conto porque eu achei muito interessante. Incrível, né? Uma forma incrível de encarar isso. Incrível de encarar. Isso. E o pai junto ali, é isso aí, vambora. E falaram para todo mundo da empresa, e falaram que lançaram um site, lançaram redes sociais, e ressignificaram essa relação familiar inteira. E vinham no consultório periodicamente, pegavam programas comportamentais e moravam no Sul. Na época eu atendi em São Paulo. Pegavam os programas, que mais que a gente pode fazer? Pode fazer isso, então nós vamos fazer. E os pais comprando, a ideia assim, sabe? Sim. Pegavam os programas, aplicavam eles mesmos todos os dias, tinham AT, contrataram AT, tinha uma fono local, tinha ATO local, mas eles se apropriaram dessa. E qual o segredo do sucesso? É pais altamente envolvidos. É claro, orientados por uma equipe capacitada. Qual o resultado final dessa criança? Não tinha como ser outro. Uma criança feliz. Porque, como você fala muito, eles não ficaram na função. Eles foram para a fusão. Eles foram para a fusão com essa criança. Conectar. Sentaram junto, brincaram junto. Mais do que qualquer coisa, aprenderam a se relacionar, a se comunicar com esse menino de uma maneira que fazia sentido, que conseguiam um retorno. Claro que grande maioria dos dias era frustrante, que eles, né, não tinham o feedback, eram ignorados. Era muito difícil, uma criança que desregulava. Mas eles iam se apegando aos poucos minutos de alguns dias que iam trazendo essa conexão e iam fazendo mais do que deu certo. Mais do que deu certo. Hoje o Matheus fala, é inteligentíssimo. Teve ali a pesquisa do TDAH, que tem umas questõezinhas de atenção, mas tem uma memória absurda, é talentosíssimo, desenha, faz filmes e sabe, tem uma memória absurda, altíssimas habilidades numa série de coisas, que estava tudo ali dentro e que talvez, muito provavelmente, não seria desenvolvido se eles não tivessem fundido com essa criança para trazer essa criança para nossa
né, para o nosso meio. E igual aconteceu com o Heitor, lá de Recife, que tem uma mãe também maravilhosa, que deixou de fazer médica, mas que depois acabou estudando psiquiatria por causa disso. Uau. E que foi estudar e que... Outra também, que queria saber tudo, assim, o que mais que eu posso fazer? E treina aqui minha ajudante aqui de casa, e treina aqui a professora, e treina aqui E trazia uma equipe, trazia terapeutas. E que hoje ele tá talentosíssimo, um artista, faz pinturas, desenhos lindíssimos, assim. Mas eu chamo o caso de sucesso da criança que é feliz. E essas crianças são felizes. É sobre isso. Porque eles conseguem desempenhar o que eles gostam, fazer o que eles gostam, são super criativos, úteis e felizes. Eu acho tão interessante porque nos dois casos, né? Um você contou com mais detalhes e o outro com menos, mas nos dois casos fica evidente uma coisa que a gente usa bastante com os temperamentos, que é, antes de tudo, a aceitação. É isso. Eu te aceito como você é. Eu te valido do jeitinho que você é. Eu não entendo os propósitos da vida, do universo, do divino, mas você veio exatamente como devia vir. E eu te aceito, te valido, te vejo, te reconheço como você é. E aí, a partir desta aceitação e desta validação, que eu já não estou mais me sentindo indesejado, inadequado, errado, eu tô agora bem na minha própria pele, em ser quem eu sou, em ser como eu sou, por quem eu preciso que me aceite, que me valide, que são os meus adultos de referência, né? Agora, eu ainda posso ser melhor. Exato. Agora eu ainda tenho um caminho de desenvolvimento. Agora eu ainda tenho um caminho de evolução. E isso vale para o autista e vale para qualquer ser humano. Exatamente. Para qualquer ser humano, porque todos nós temos um caminho para evoluir. Alguns são mais evidentes, no caso de autistas, no caso de alguém que tem algum diagnóstico, e outros talvez menos evidentes. Não sei se são menos evidentes, viu? Porque tem gente que não tem diagnóstico nenhum, mas você vê claramente que ela precisa evoluir. Numa série de coisas. Antes fosse autismo, né? Numa série de coisas. Tem coisas que... Então vale para qualquer ser humano, falando em trajetória de evolução, sabe? Você vê de um jeito, né? Vou dar o meu próprio exemplo como personalidade. Eu não vim com paciência de fábrica. Não vim. Eu não tinha paciência. Minha mãe conta assim, que dando a comida pra comer, pra trocar, ela deixava 2 potinhos, bebê. Ela pra trocar de um potinho pro outro, disse que eu já abri um escândalo, não dava tempo. Eu não tinha paciência. Não sei explicar por quê, talvez tenha alguma explicação, talvez tenha a hiperatividade, o colérico, só sei que é assim. Então, sendo validado e aceito nesse jeitinho, ficou evidente que existia um caminho de evolução a ser feito, que precisava desenvolver paciência. Sabe, isso ficou claro na vida, assim, né? E a hora que eu entendi isso, eu falei, ok, bora lá. E é muito legal você ter essa história, e eu também agradeço a história que eu tive, assim, porque em muitos momentos eu sentia isso, sabe, de dificuldade de ser validada, porque eu fazia muitas coisas que não eram, que não agradava, que eu errava um monte, que eu falhava, né, criança, adolescente, jovem, e a gente se sentir validado, reconhecido, é tão bom, que daí às vezes a gente até exagera, aí trabalha demais, aí faz muito, porque daí deu certo, né, alguma coisa deu certo, e aí a gente acaba aí gostando tanto. Volta o equilíbrio. Você tem uma sede tão grande disso, é muito importante, porque assim, eu acho que dificilmente a gente conseguiria ver isso nas crianças se a gente não tivesse sentido isso em nós mesmos. Sim. Porque a gente só consegue entender e pedir para fazer com eles o que a gente identifica em nós. É a história do guia, né, Maíra? O guia só leva a pessoa a explorar o ambiente que ele conhece. Com certeza. Ele não tem como guiar alguém num lugar que não conhece. Com certeza. Né? Então, aí entra todo o trabalho dos pais de cuidarem de si, se analisarem, né? Fazerem suas terapias, fazerem suas meditações, fazerem seus esportes e tudo mais, porque toda a resposta tá em nós. É isso. E como é difícil a gente, quando tem uma criança que
Ai, todo mundo, né? Idealizou, sonhou, fez quartinho, comprou roupinha, nanana, e vem um ser que tem ali uma... Eu achei que eu fosse moldar totalmente. Eu falava, não, gente, não sei se eu te contei isso na nossa live, que a minha equipe me perguntou, quanto tempo você vai precisar ficar fora quando seu filho nascer? Quando meu primeiro filho nasceu. Não me conta Não. isso. Então vai fazer 4 anos, então faz 4 anos isso. Aí eles me perguntaram, tá, você tá com 38 semanas aí, e eu trabalhando normal. Não, a pergunta já é ótima, né? É. Hoje que a gente sabe o rolê, a pergunta já é sensacional. Quanto tempo você vai precisar? Como se fosse algo que a gente programasse, previsse, assim, tava tudo no controle. Tudo no controle, Né? e eu pensando que era assim, né? Eu também. E aí eu respondi pra minha equipe, bom, eu vou precisar ir 15 dias. Pra qualquer mãe que eu fale isso, eu recebo uma gargalhada. Ai, porque, meu gente, Deus. é ridículo, né? Você É. pensar uma coisa. Mas o pior de tudo isso é que na hora que eu respondi isso, eu queria ter respondido 1 semana. Mas eu falei, não, eu vou aumentar um pouquinho, porque senão minha equipe vai me achar muito que eu louca. sou louca. Eu juro, eu juro. E a minha equipe bem louca respondeu, ok, então vamos Tá programar ótimo. Então tá ótimo. Então vamos programar aqui os vídeos pra 15 dias de estoque, de tal, e post e tal. Daqui 15 dias, tá, beleza? Eu acho que sim, daí comprei tudo, né? Comprei aquela cadeirinha que mexe sozinha, sabe? O bebê assim, Sei. que fica. E não, ele vai ficar aqui, ó. Eu ponho ele aqui, daí eu paro na hora que eu tiver que dar mamar, eu dou mamar. Daí deixo ele ali, ele dorme. Eu fico, gente, que rasteira que eu tô vendo. Você pode imaginar o tamanho da rasteira? Posso. Meu Deus. Foram 2 anos pra voltar Nossa. a ter alguma sanidade, porque é insano. Imagina, eu tinha acabado de fazer a última pós que eu fiz. Foi em Infant Parent Mental Health, lá na Universidade de Massachusetts, por 2 anos, estudando só sobre primeira infância. Eu falava, gente, se tem alguém que vai tirar deletrar, Tá sou dominado. eu. Tranquilo, vai ser muito tranquilo. Meu Deus. Sensacional. E aí a gente vai aprendendo, né? E vai aprendendo a ser mãe, porque Sim. eu era uma sem noção, né? Eu ainda tenho poucas habilidades, mas eu era 0. Sim. E meu filho não ficava naquele bendito negócio que Caríssimo. mexe, caríssimo, que toca música, faz ruído branco e mexe de todas as formas. Imita o movimento do útero. Imita da tudo. barriga, né? Que bom que ele não ficava naquele negócio. Mais do que 15 segundos. Porque se ele ficasse, talvez eu tivesse deixado. É isso. Que bom que ele não aceitou, meu Deus do céu. Obrigada por ter sido o caos e por ele ter chorado tanto e por eu ter precisado parar tudo pra ficar com ele. Que bom, ainda bem que eu fiquei com ele. Sabe? Porque passou tão rápido. Sim. Ele já tem 4 anos e não volta mesmo. Isso daí é clichê, mas é verdade. Passa muito rápido. Muito. E não tem como eu tentar de novo. Eu não tenho uma segunda chance. Eu não tenho. Vamos tentar fazer um pouco melhor, fazer ele... O que eu fiz foi o que eu fiz e ele hoje é fruto daquilo e eu vou tentar fazer melhor agora, de 4 anos pra frente, porque... Sim. Eu não tenho como voltar aí. E eu acho que a natureza é tão sábia que ela deu a plasticidade cerebral também. Que, obviamente, é muito melhor fazer na fase, né, que tá ali aberta para isso, o período sensível que a Montessori fala. Mas se a gente perder, a gente tem como, na hora que entendeu, na hora que aprendeu, faz um mergulho profundo e busca fazer os resgates, busca fazer o que for possível, né? Porque há esperança. Eu sempre gosto de deixar esperança, né, para os pais, porque às vezes as pessoas entram num certo desespero, né? Já perdi a primeira infância, já isso, já aquilo. Calma. É verdade. Se tivesse sido lá, teria sido melhor, sim. Tudo bem. Então, se alguém ainda tá ali, aproveite. Sim. É agora mesmo. Sim. Né? Mas se perdeu, vamos agora buscar os resgates. Vamos buscar. E a gente não duvide, gente, da potência do cérebro humano. Porque tem muito, muito, muito a ser entregue no momento que a gente começa a mudar com eles. Total, a gente não sabe o limite do cérebro humano ainda, até hoje, né? Então vamos buscar esse tetinho aí que tá longe ainda de estarmos perto. E isso que você falou, eu uso muito com meu filho e eu aprendi muito com você também. Eu já tinha lido algumas coisas na disciplina positiva, mas o seu jeito de falar sobre o equilíbrio, né? E de
de trazer de volta essa informação e ficar reafirmando as coisas que são importantes para a gente fazer. Que é essa questão com o Theo de... ele faz coisas... Claro, ele é uma criança de 4 anos e ele é um menino que tem um gênio forte. Assim, Animado. Aquela personalidade forte, que eu achei que fosse ser maleável, mas que não é. E ele, né, e a gente faz muito em casa yoga, meditação. E ele veio assim, ó, agitadão e inflamado, né? Aquele jeito dele que é um desafio. Aham. E todos os dias eu tenho... Ontem mesmo, antes de dormir, eu fiz com ele, assim, eu falei, filho, sabe que a mamãe... A gente estava lendo um livrinho e por acaso falou lá que era um livro de aprender a ser mãe. Não é um livro nosso, a gente está na casa do meu irmão, hospedado ali na casa do meu irmão, viajando. E ele pegou um livro do meu sobrinho. Então era de como aprendeu a ser mãe e nananã. E que aquela criança veio muito diferente do que achei que ia ser. E eu falei para ele, você faz umas coisas muito diferentes. Alguns minutos antes eu tinha brigado com ele, porque ele derrubou a irmãzinha, que tem 8 mesinhos, e aí eu briguei com ele, aí ele ficou muito assustado, e eu fico angustiada e arrependida. Falei, filho, sabe que às vezes a gente faz coisas certas, a mamãe também fez um monte de coisa certa com você, um monte de coisa que não é tão certa, mas você sabe que o seu jeito é o jeito que a mamãe ama que você seja. Eu gosto muito de você, do jeito que você é. Eu gosto... Aí, descrevi comportamentos, né? Eu gosto muito desse seu jeito de tomar as decisões, de falar pra mamãe o que você quer, o que você não quer. E aí eu dei os exemplos ali do dia e tal. E todos os dias eu faço isso com ele, na hora de dormir. Mesmo que ele não esteja me ouvindo muito. Eu vou retomando, a gente chama de a história do dia. Hoje nós fizemos tal coisa, e aí eu sempre coloco Que elementos legal. na história do dia, que foram coisas que ele fez, que a gente pode fazer diferente amanhã, coisas que eu fiz, que eu posso fazer diferente amanhã, e coisas que eu achei que foram muito interessantes pra gente fazer de novo. Legal. E eu aprendi muito isso, que é validar, e reconhecer, e aceitar, Sim. e amar. Do jeito que ele Do é. jeito que é. E tá tudo bem. Isso. Né? E a partir desse amor e dessa validação, o caminho de evolução. É tão lindo, né? É isso. Ai, querida, que papo por aí. bom, É que por aí. gostoso. Eu tenho um convite novo agora para esse momento. Você aceita trocar de lugar? E você ser a pessoa que faz as perguntas por um pouquinho de tempo? Com certeza, vou adorar. Então, vem pra cá. Vamos lá. Bom, eu tô pensando nessa pergunta pra você há dias, né? Uau. E difícil escolher, assim. Mas já posso fazer? Pode fazer, manda ver. Isa, fiquei pensando que você fala muito e muito bem sobre o relacionamento dos irmãos, entre irmãos. Claro que isso me interessa particularmente, porque eu tenho o Theo de quase 4 anos e uma bebezuca de 8 mesinhos. Que veio... Quando eu e o Rodrigo, a gente decidiu ter filhos, né, há 5 anos atrás, quando eu engravidei do Theo, a gente já tinha mais de 35 anos, ele quase 40, e a gente trabalha com saúde mental. E aí, se topa, mas e aí, se... A gente tem muitas chances de ter uma criança com uma série de alterações, né? Hoje em dia... minha chance para Down era 1 em 91, chance de autismo são 13 em 100. Hoje em dia a estatística é de 1 para cada 30 crianças. E tudo bem para você? E ele falou, tudo bem, tá tudo bem. E para você, tudo bem? Eu falei, pra mim, tranquilo, né? Eu achei que era fácil, né? Eu não achava que era fácil. Tava tudo dominado. Tava tudo dominado. E aí, eu disse para ele nesse dia... Eu lembro, a gente estava na mesa, assim, eu falei, olha, Rodrigo, a gente não tem filho para fazer essas fotos de Instagram e ficar mostrando que a nossa vida e família é perfeita, não. Eu entendo que a gente tem filhos por uma única razão que me fez ter filho na vida. Expandir a minha capacidade de amar. Então, se nós decidirmos ter filho, é para expandir a nossa capacidade de amar.
E aí pronto, nessa hora ele falou, então vamos mesmo, vamos ter filho agora, para, sabe? Vamos assim, remédio, vamos ter filho. E ele falou, perfeito. E a gente retoma essa frase, porque foi exatamente isso que aconteceu. Sim. Mesmo com todos os percalços, eu não teve nada mais legal que eu fiz na vida. Mesmo sem dormir, eu ainda tô assim, com a bebezinha de 8 meses, ela acorda de 2 em 2 horas pra mamar, eu não durmo. Aquela coisa que a gente sabe que passa. Sim. Mas, de fato, nós expandimos muito a nossa capacidade de amar nessa vida. E nós estávamos conversando esses dias, e o Theo ama a irmã. Ama a irmã, é louco. E ele é, imagina, ídolo. é o ídolo dela. Ela fica, quando ele chega, ela, os bracinhos, perninhas. Mas o que eu reparei, assim, falei pro Rodrigo e o Rodrigo concordou. O maior beneficiado de todos nós, claro que quando ela chegou, a gente expandiu, mais ainda, eu já tinha 40 anos quando ela nasceu. E, de novo, nós passamos pela mesma conversa, e tudo bem, vamos encarar o que vier, vamos embora. E nós falamos, olha, ela trouxe, mudou nossa vida, expandiu muito a nossa capacidade de amar, mas quem mais se beneficiou foi o Theo. Uhum. Porque ele aprendeu, ele se apaixonou. Uhum. Eu e o Rodrigo, ele conhece desde que ele nasceu, ele não sabe que ele nos ama. Né? Mas ele sabe. E ele se apaixonou por ela. Claro que lindo ver isso, né? É muito demais. Só que ele tem ciúmes, só que ele cutuca, ele provoca, ele às vezes faz algumas coisas intencionalmente e tal. E aí eu gosto muito de te ouvir falando sobre irmãos, gosto muito do teu curso de irmãos. E aí eu queria que você me respondesse, você tem um filho só, a base do teu conhecimento foi feita na tua história de infância com teus irmãos? É uma pergunta linda. Pergunta linda. A base de conhecimento da relação entre irmãos começou com a minha própria história, sim. Não tenha dúvida. Eu imaginei. Eu tive uma mamãe muito sabida. Muito sabida. E eu sou filha mais velha. E 1 ano depois eu tive o meu irmão. E ela conta que, mesmo tão bebezinha, tinha hora que eu beijava a barriga, tinha hora que eu dava soco na barriga. Porque eu já tinha entendido que tinha ali uma ameaça, né? Porque é como o filho mais velho sente, né? É uma ameaça ao território que antes era só meu. Território emocional, território de amor, território materno, né? E aqui eu tô vendo que tem alguma coisa que já divide, antes de sair daí de dentro, esse amor, esse território, esse emocional todo, né? Então, a minha mãe, ela é uma pessoa que, eu falo que a minha mãe, ela nasceu psicóloga. Ela foi fazer psicologia, eu já tinha 15 anos. Ai, que legal! Mas ela só foi validar o que ela já era, né? Por intuição, por essência, por plano divino, né? E ela, muito sensível, muito conectada, e ela foi preparando o terreno para a chegada dele. Então, por exemplo, quando eu fui, hoje é uma recomendação que eu dou, quando eu fui conhecer o meu irmão no hospital, com a minha mãe, eles me deram uma motoquinha, um tico-tico, né? Cada lugar chama de um jeito, que eu queria muito. E disseram que ele trouxe para mim. Ele chegou e trouxe isso para mim. Legal. Então, eles já deram um significado de, olha, veio para te trazer coisas, para brincar com você, para aumentar a alegria e o espaço e o amor né? E foi super legal, né? E a gente tem uma cumplicidade gigantesca até hoje. Ai, que legal. Até hoje. Deu também uma sorte na afinidade. Sim. Porque, gente, amor a gente escolhe. Afinidade a gente não escolhe. Sabe? Isso também é uma coisa muito importante. Às vezes, a nosso ideal de mãe é que as crianças sejam amigas, sejam próximas e brinquem juntas. Às vezes vai acontecer. Às vezes não vai acontecer tanto como a gente esperava. Porque a afinidade não é uma escolha. Agora, o amor é uma escolha nossa e uma condução dos pais. Perfeito. Esse desenvolvimento, né? Então, somos dessa família, nos amamos. Ponto. Se vamos ter os mesmos grupos de amigos e sair junto, é uma outra história. Sim. Né? Então, isso é muito legal. E aí, a gente tem essa cumplicidade e essa afinidade forte até hoje. A gente se liga, a gente não mora no mesmo estado, né? Mas tem coisa que só eu sei da vida dele. E eu adoro isso, adoro ter esse momento, essa coisa ainda, agora com 40 anos, né? E ele 39 vai fazer esse ano. E a gente ainda tem isso. E eu adoro, e eu faço questão de
tá junto no aniversário da minha sobrinha, e eles tentam vir também. Então, é gostoso isso. E eu tenho clareza absoluta que a condução da minha mãe foi fundamental para esse processo. Então, assim, ela deixava muito claro, ela era atenta. Então, ela percebia que quando ela estava tendo um momento com ele, mais novinho, ela olhava para mim e falava, vem cá. Porque às vezes a gente esquece de olhar para o outro. O outro às vezes não tá nem no nosso campo de visão. Tá ali sofrendo, falando, tá vendo? Confirmou tudo que eu achei que ia acontecer. Ela gosta mais dele do que de mim. Não me ama mais, não sobrou espaço pra mim, perdi o território emocional. Sem contar a cultura nossa, que fala, vai perder o colo, vai perder o colo, vai perder... Ih, agora só perdeu o colo. Né? Então, ela era atenta. A hora que ela tava tendo um momento com ele, ela olhava onde eu tava. E me incluía naquele momento, sabe? E isso fez muita diferença, porque daí eu percebia que realmente, né, eu tava presente ali. Depois da minha própria história... E, aliás, essa história é a única que me fez, por muito tempo, pensar se eu realmente não ia ter outro filho. Tá. Porque com essa história que eu queria. Porque deu certo. Eu queria porque mais era um. um caso de sucesso. Eu queria que ele vivesse isso que eu vivi com meu irmão e que vivo até hoje. Sim, Eu queria que ele experimentasse esse amor, essa cumplicidade, essa amizade, esse... Eu queria. Primeiro que não é garantia, né? Que eu ter vivido, ele ia viver. Claro. Zero garantia. Claro. Né? Mas eu queria. Só que aí tem o outro lado, né? O marido que sempre quis ter um filho só. E aí teve a história toda do nosso começo, que eu fico mais uma vez assustada com a nossa coincidência. Eu também planejava rapidamente retomar a vida e tarará. E não foi nada assim. E chorou horrores. E eu também agradeço. Não desejo pra ninguém, mas agradeço de ter vivido, porque eu sabia que eu precisava de um chamado forte, senão não estaria aqui. Né? E aí somou o desejo do marido de um só, mais essa história que foi bem complexa, eu falei, tá bom, ficamos então com um só, e aí decidimos permanecer com um. Né? Então, se ainda acontecer alguma coisa, pode ter certeza que foi um propósito forte do divino, porque realmente a nossa decisão até aqui é um só. Né? Tá. E aí, depois disso, foi mesmo a prática dos atendimentos, né? Que aí foi me trazendo muito forte essa demanda, e é muito forte, né? E existiam possibilidades e métodos mesmo, coisas simples que a gente podia aplicar e que ampliava significativamente o olhar dos pais sobre a relação entre os irmãos, né? Sim. E trazer esse poder, que muita gente fala, ai, mais esse peso, mais essa coisa para eu ter que dar conta. Não, é poder, gente. Você tem o poder de fazer pequenas intervenções, né, no crescimento deles ali, que você vai evitar diminuir significativamente a intensidade e a frequência das brigas. Acabar para sempre? Não, não é essa a promessa. São dois cérebros imaturos que a gente decidiu que eles vão conviver. Então eles vão brigar. Ponto. Né? Principalmente na nossa frente. Eles vão brigar. Agora, como a gente vai lidar com isso pode intensificar a frequência e realmente a maneira da coisa, a agressividade, o nível de agressividade, né? Temperamentos contam, né? Então a gente vai ali trabalhando com tudo isso, né? E entendendo que cada agressão do mais velho pro mais novo é um pedido de atenção nosso. Ponto. Simples assim. Né? E se ele tá agredindo a mais nova, ele tá achando que tá faltando pra ele. Pode não estar faltando, mas se ele tá achando que tá. E vale o que ele tá achando. Vale o que ele tá achando. O que vale é isso. O que ele tá achando. É isso aí. Né? Então eu até recomendo que por um bom tempo, a depender até do temperamento, né, a gente terceirize quando possível, se vai escolher um para terceirizar, terceirize um pouquinho o bebê. Porque o bebê, a gente amamenta, a gente tem o nosso momento, precisa do colo, porque ainda não anda, então fatalmente ele terá garantido o seu tempo conosco. O mais velho não. Então, se a gente, na hora que tá com o bebê, terceiriza o mais velho, ele fala, confirmado, ela realmente não gosta mais de mim, não me ama mais, não tem mais tempo pra mim. Se eu terceirizo um pouquinho o bebê e entrego um pouquinho pro mais velho, ele vai se acalmando, ele vai percebendo que não, ainda tem pra mim, não, quando eu demando ela ainda vem. E ele vai demandar na hora que a gente não pode, ele vai demandar na hora que a gente tá trocando o bebê, ele vai demandar na hora que a gente tá amamentando o bebê. Se a gente encarar esse processo inicial como uma ponte, a gente vai perceber, ele chamou, a gente vai, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vê que a gente vai, mesmo que a gente tá ocupada, pega o bebê do mesmo jeito que tá amamentando, vai lá, dá uma forcinha pro menino, mesmo que não precisa, fala, tá vendo, pode ficar tranquilo, eu venho, se você precisar eu tô aqui. Aí ele vai confirmando que tá tudo bem, ele vai deixando de demandar e volta a desenvolver-se normalmente. Porque ele volta a precisar, né, ele faz uma leitura assim, eu preciso precisar. O bebê precisa, ela tá lá o tempo inteiro, eu preciso precisar, por isso que ela regride.
Uhum. Por isso que ele volta a pedir ajuda para coisas que ele já não precisava, né? É isso, ele faz a leitura ali de eu preciso precisar. E o que me acalmou muito pensar foi assim, eu tô aqui para isso. Exato. Né? Então, deixa tudo, porque exatamente como você falou, é sempre na hora que você não pode, é sempre na hora que você inventou de precisar fazer outra coisa. É um teste inconsciente. É um teste emocional inconsciente. Nem ele sabe que é teste. Né? Mas é um teste. Se ela estiver lá no auge com ele e eu precisar, ela vem. É bem isso. E aí eu tento falar pra mim mesma, assim, falo muito. O Rodrigo é psiquiatra infantil, né, meu marido? Falo pra ele, tá tudo bem. É punk, puxadíssimo a madrugada inteira, é puxadíssimo. Agora de manhã eu tenho tentado não marcar nada de manhã para ficar só com as crianças. É difícil conseguir uma manhã inteira, mas eu tenho tentado. Claro que eu tenho ajuda, mas eu tenho tentado. É para isso que eu tô aqui. É para isso entende? Que eu tô aqui. Então eu preciso para fundir com eles, não é? Então vamos tentar. Tem hora que a gente vai da fusão pra confusão, né? Mas tá tudo bem total, também. Pra confusão, pra função, fica migrando. E faz parte. Exato, tá tudo bem. Entre tudo isso. E você sabe que foi muito bonitinho, exatamente como você falou. Esses dias eu postei no meu Instagram, não sei se você viu, que eu tava, eu falei, não, agora eu vou pôr eles pra dormir junto. A Yasmin fica, acho que sentindo meu cheiro, ela quer mamar o tempo todo e eu vou pôr ela pra dormir no quarto do irmão. E aí pus, e aí ela tava dormindo, e ele tava quase dormindo, e eu saí, falei, vou escovar meus dentes, tava tudo em paz. E aí, claro que eu fiquei olhando pela babá eletrônica, né, pela câmera. E aí saí, e aí ele foi lá pra cama dela, e eu já... E aí ele deitou do lado dela. E ele abraçou. Eu comecei a gravar a tela do celular. Eu postei tá lá no meu feed. Tá lá uma parte branca e preta, amor de irmão. Vale muito a pena assistir, porque tá muito bonitinho. E ele deitou do lado dela. E ele começou a abraçar ela. Aí ele passou os braços e as pernas, assim, tudo bem, confia. Aí daqui a pouco ele senta na cama assim, olha pra ela e fica pensando o que ele podia fazer. Daí ele pega um cobertorzinho e cobre ela. Olha que fofo! Tá explode muito lindo. O fofômetro. Eu não acreditei, porque não é isso no dia a dia. No dia a dia que estamos nós três, ele tá o tempo todo solicitando não, né, colo, e aí dá aquela derrubadinha na irmã, sabe aquela coisa? Eles sozinhos. Pra você ver como realmente a questão é a nossa presença ali, né? Gente. Então a gente precisa tentar fazer o mais sábio possível. Isso. E a gente precisa de conhecimento para isso. A gente precisa trocar ideias, a gente precisa pensar junto com pessoas que têm mais experiências, que tiveram histórias e momentos de sucesso, que juntaram todos esses momentos de sucesso numa palestra, num curso, num livro, enfim. Então, eu também te agradeço por trazer um pouco dessa visão de irmãos, porque tem me ajudado bastante. Que lindo, que maravilhoso. Eu amei. Volta pra cá. Volta, vamos lá. Volta, xícara. Querida, eu amei essa troca com você. Bom demais. Passou muito rápido, Passa né? muito rápido. Muita coisa dá pra fazer uma temporada inteira. Dá né? Pra fazer uma série. Muito legal. E eu sempre, no fecha, assim, né, pergunto. Na história do Mateus, que você trouxe com um pouquinho mais de detalhes, se você pudesse entregar um troféu Estrela Guia para alguém dessa história, né? Quem você a atribui? Claro que sempre tem muita gente envolvida, não é uma pessoa às vezes, né? Mas se tivesse que escolher uma que você fala, puxa, esta pessoa fez realmente a diferença na vida desta criança, né? Foi alguém que iluminou e que através dela essa história terminou, continua, né? Mas daqui pra gente ter esse momento, né? De uma forma positiva, melhor do que começou por causa desta pessoa. Para quem você entregaria? Pra mãe, né? Pra mãe. Pras mães, pra Cacá e pra Polly. Com certeza, elas foram a chave de tudo, inclusive pros irmãos, porque ambos têm irmãos mais velhos, que são irmãos maravilhosos, amorosos, e que só aguentaram tudo isso porque tiveram mães
que foram sábias nesse suporte Que lindo. para ambos. Cacá e Polly. Não tem outro jeito, não tem como se não tiver pais, cuidadores que estejam altamente engajados, que topem se capacitar, que topem aprender, que topem mudar esse piloto automático de como as coisas vêm. Não porque elas fazem errado, não é isso. Não. Mas é porque uma situação diferente se apresentou e aí quando a gente tem uma situação diferente, a gente precisa de recursos extras. Exato. Eu falo que o maior inimigo nosso é a ignorância, não saber. Deus me esse o livre, ponto. né? E é o único bem que ninguém tira da gente. É né? isso. É o conhecimento. Então receba em nome delas. Obrigada! Ah, Vou querida. passar para elas então aqui, ó, Cacá, Polly, esse troféu vai para vocês e para todas as mães que estão aqui nos assistindo. De fato, é para vocês, para as mães dos nossos pequenos autistas. Maravilha, querida. Obrigada. Obrigada a você. Volte Amei, sempre. amei, Eu obrigada. amei. Também. Obrigada mesmo, Isa. Eu Até amei, a próxima. querida. Até. Valeu. Gente querida, espero que tenha sentido aí essa energia boa que a gente trocou aqui, que a gente sentiu aqui, porque realmente foi uma delícia, um papo muito bom, de tanto aprendizado, de tanta sensibilidade, de tantas afinidades, quanta coisa em comum, né, a gente tem, e eu realmente adorei. Eu espero que tenha feito sentido aí para você também. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se ficou com dúvidas, coloca as perguntas aí nos comentários, a gente passa aqui também para responder e encaminha para outras mães, para grupos de mães que possam se beneficiar com essas informações, né? Vamos junto, a gente está sempre aqui com casos que mereçam ser compartilhados. Para você, gratidão sem limites, um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser.